Fala comigo, sobrevivente, tudo bem? Hoje vou falar sobre 4 erros das pessoas pobres. Fique nesse vídeo até o final. É muito importante você saber desses erros que os pobres cometem. E você terá uma visão surpreendente de como as pessoas agem diferentemente das pessoas ricas. As pessoas pobres agem diferentemente das pessoas ricas. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora. Se você já é inscrito, compartilhe com as demais pessoas, ok? Vamos fazer esse canal crescer. Obrigado a todos que já são inscritos. Conseguimos chegar a 1000 inscritos. E vamos que vamos fazer esse canal crescer muito mais. Faça com que as pessoas possam ter maior visão financeira. Porque na maioria das vezes, nós não aceitamos errar. E também damos muitas desculpas. Como uma delas comum, que é errar é humano. E muitas pessoas erram e aprendem com os erros, dos outros. E muitas pessoas erram e aprendem com os erros. Costumo dizer que é mais fácil você aprender com os erros dos outros. Porém, muitas vezes aprendemos com os erros que nós mesmos cometemos. Ou seja, os erros nossos, nossos erros próprios. Bem, basicamente, todo pobre é pobre. Por quê? Porque existem 4 erros que eu vou te falar. Eis o primeiro, vamos lá. Erro número 1. Despreza os pequenos valores. Na maioria das vezes, desprezamos pequenos valores. Veja só, como por exemplo, se um banco desconta de você 1 centavo, para você é insignificante 1 centavo. Agora pensa, você deixa para lá, Agora pensa, se você não reclama, mas lembre-se, esse mesmo banco descontando 1 centavo de milhões de pessoas, ou seja, de milhões de clientes, o que vai acontecer? Ele vai ficar milionário. Deu para entender a importância dos pequenos valores? Os pequenos valores são muito importantes. Um outro exemplo, se você vai a uma padaria comprar pão, ou algum comércio que você esteja aí passando, e você precisa, o troco ao invés de ser dado em moedas, eles te dão em bala, e você também não prefere ficar com a bala e deixa o troco para lá. Se fizer isso constantemente, o que vai acontecer? Esses pequenos valores somados no final de um mês ou no final de um ano, o que vai acontecer? Gera uma grande quantia para você. Então, tome muito cuidado com os pequenos valores que você às vezes não anota, deixa para lá, e aí vai juntando. Se você somar todos esses pequenos valores, já dá uma quantia enorme no final do tempo. Na Bíblia tem um versículo que Jesus diz: tome cuidado com as raposinhas. Ou seja, a raposa grande você já vê. E já fique esperto com ela, Agora as raposinhas você não consegue ver direito. E o que vai acontecer? Elas vão chegar e vão destruir aí seu galinheiro, as suas coisas, e vão acabar com tudo, porque são rápidas e ágeis. Então, são pequenos gastos que levam você a se afundar. Muitas empresas respeitam muito mesmo os pequenos valores e fazem grandes fortunas ao vender um número muito grande de produtos com a margem de lucro muito pequena. Elas ganham bilhões em quantidade de produtos vendidos. Sendo assim, insisto em dizer que você jamais deve desprezar os pequenos valores, ok? Comece a partir de hoje a anotar os pequenos valores que você gasta. Perceba também o efeito de desprezo pelos pequenos valores. Quando você tem uma nota de 100 na carteira, ela com certeza dura muito mais do que 5 notas de 20. Se você tiver aqui que usar uma nota de 100 para comprar qualquer coisinha baratinha, você vai pensar várias vezes ao invés de trocar aquela nota de 100, Agora, se você tiver sua carteira recheada de notas de 2, por exemplo, o que vai acontecer? Você nem percebe, você começa a gastar. Vai gastar de uma vez só, vai começar a gastar e rapidinho já se foi R$100. Uma grande preocupação com o cartão de crédito são as pequenas compras realizadas pelas pessoas a fim de
de que tudo é baratinho. Mas quando chega o valor da fatura, somado todas essas pequenas compras, aí chega a hora do desespero. Entendeu? A importância do valor das pequenas coisas. Nesse caso, não quero que você seja uma pessoa de comportamento obsessivo contra perdas. Como, por exemplo, como se você fosse o Július, né? O pai do Chris, né? Do Quem Odeia o Chris. Mas sim para que você entenda que pequenos gastos somados a uma grande quantidade anual ou mensal pode ser grandes fortunas jogadas fora. Entendeu? Porém, contamos que os grandes gastos são o quê? O nosso financiamento de carro, da casa, a escola das crianças, supermercado, planos de saúde. Nós só pensamos dos grandes gastos, os pequenos não damos a menor importância. Sendo assim, o pequeno gasto não é um grande problema em si, quando ele é ignorado com frequência. E sim quando ele é ignorado com frequência, ok? Erro número 2. O descaso por uma boa negociação. Sim, esse é um problema sério. No mundo existe um vírus muito cruel à saúde financeira. Você o conhece. Ele foi criado nos laboratórios de marketing, extremamente perigoso para toda a humanidade. Ele ataca onde? Os cérebros, só que os efeitos colaterais são muito graves e surgem em um dos pontos mais sensíveis do corpo humano, e isso a longo prazo, o bolso. E você sabe qual é ele? Ele se chama vírus do consumo. Com certeza você já teve alguma situação em que ficou desconfortável ao perder dinheiro, porque deixou de negociar ou analisou ou não analisou de maneira adequada alguma proposta de compra. Segundo pesquisas realizadas pelo SPC, que é o Serviços de Proteção ao Crédito, a maioria da população compra por impulso, sem ter o mínimo de análise, ou que está comprando ou negociando. Todas as vezes que saímos para comprar algo, voltamos com algo a mais. Por quê? Porque a máquina do marketing e seus vendedores nos impulsionam a comprar a mais do que devemos. E a todo momento somos bombardeados pelo marketing. Prestem atenção ao sair para comprar. Como, por exemplo, temos embalagens feitas para chamar a atenção, letras e formatos chamativos, fotos de lugares e situações em que desejaríamos estar, atendentes bonitas, oferecendo amostras de artigos que nunca pensamos em comprar, artigos fúteis, expostos ao lado de bens de primeira necessidade, embalagem promocional, embalagem nova, brindes que terão utilidade duvidosa. Presta atenção, hein? Aquela promoção leve 12, pague 10 e tantas outras promoções. Logicamente, é claro que se todas essas promoções, se você utilizar elas, realmente os itens adquiridos compensa, mas na maioria das vezes não utilizamos. Todas as vezes que você sai para comprar algo, surge um verdadeiro elo entre o vendedor e você, o comprador. Então, a partir dali surge uma verdadeira batalha, onde o lado que for mais vendedor vai vencer. Quando você estiver perto de uma relação de compras, lembre-se que o que está em jogo é o seu dinheiro. E do outro lado, um feroz vendedor. Lembre-se sempre de se transformar de um excelente vendedor, para que você possa efetuar uma excelente compra. Ok? Resumindo, toda vez que for sair para efetuar uma compra, seja negociador nato, seja um vendedor experiente, para que você possa sair na vantagem. Pechinche, negocie, peça descontos ao máximo possível, veja as melhores formas de pagamento, e aí sim você consegue economizar para sim atingir a sua liberdade financeira, ok? Vamos ao terceiro erro que as pessoas pobres costumam enfrentar bastante: a ausência de percepção financeira. Mas Arnaldo, o que é percepção financeira? Calma, vou te explicar. Nesse item vamos falar sobre uma certa percepção financeira que muitas pessoas não conseguiram adotar
Enfim, você sabe o que é juro? Responda para mim nos comentários. Mas já adianto para você. Juro é o que você paga por usar uma quantia de dinheiro que não é sua. Como outro exemplo, um imóvel que não é seu, você paga aluguel. Um bem qualquer que não é seu, você também paga aluguel. Calma, as dívidas fazem mal quando os juros são excessivamente altos. Mas como assim? Juros em relação ao que quer que você faça com o dinheiro que está tomando emprestado. Exatamente. Veja como exemplo, um financiamento de um veículo, você sabe que vai custar o dobro se você financiar com algumas taxas de juros altas. E mesmo assim, deseja comprar o modelo escolhido ou você preferirá financiar um modelo mais barato. Outro exemplo, você usa o seu cheque especial para comprar uma bela obra de arte, que será revendida por 4 vezes o preço pago. Você vai se arrepender dessa dívida? Logicamente que não, você está tirando vantagem de um empréstimo para pegar o quádruplo de juros no futuro. Está aí o motivo pelo qual você tem que ter uma percepção financeira. Evite pagar juros mais altos do que aqueles que você recebe de seus investimentos. Ou, se aceitar pagar, faça-o consciente dos custos e de que está assumindo esses custos em função de sua falta de planejamento ou por estar dando ao dinheiro tomado maior utilidade do que teria se poupasse. Entenderam? Então, prestem muita atenção com a percepção financeira. Vamos agora ao quarto erro. Não saber aonde se quer chegar. Exatamente. A maioria das pessoas superestima o que se pode fazer em um ano e subestima o que se pode fazer em uma década. Assim diz Anthony Robbins. Esse é o quarto grande erro que as pessoas pobres cometem. Não planejam o futuro e não sabem onde querem chegar. Então fique a minha pergunta. Quais são os seus objetivos? Quanto de sua renda você planeja poupar ou investir? Em quanto tempo irá se aposentar? Todas essas perguntas, a maioria das pessoas tem muita dificuldade em respondê-las. E também tem muita dificuldade em saber planejá-las. Os meios de atingir esses objetivos têm que estar precisamente e claramente definidos. Uma pessoa modesta em relação a seus planos teria a seguinte objetivo. Veja só, meu objetivo é um dia ter uma casinha de campo, coisa simples, em um lugar bem tranquilo, muitas árvores frutíferas, para curtir a família, os netos, não ter mais dor de cabeça. Ótimo, você tem um objetivo, mas só isso não basta. Por quê? Porque você traça um objetivo, mas não tem uma estratégia, um plano para conseguir isso. E como vai conseguir fazer isso? Nesse caso, o que eu digo é fazer isso, é o dinheiro que você tem que trabalhar, investir e fazer ele trabalhar a seu favor para que no futuro esse dinheiro proporcione o objetivo que você passou no presente, que você pensou no presente. E para finalizar, já vou dizendo que a grande diferença entre os ricos e os pobres é que os ricos sabem fazer planos. Então, o que você está esperando para traçar um plano para atingir a sua liberdade financeira? Comece agora. Fico por aqui, aguardo você no próximo vídeo. Fique com Deus, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Fui!